muito maravilhoso e bom para ir para a casa do Senhor. Né? Esses dias estava frio, amanhã já vai esfriar novamente, mas Deus preparou hoje um dia bonito, né? Propício para estarmos aqui na casa do Senhor, em comunhão e aprendendo da palavra do Senhor. As crianças já tomaram aqui o cafezinho, né? Comeram aqui o pão de queijo, o suquinho, né? Já estão alimentados, agora vão receber outro alimento espiritual. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória de Jesus. Som. Paz de Cristo, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar início a mais uma aula com a graça de Jesus. Glória a Deus. Bom dia para todos os irmãos da igreja que nos acompanham pela live também. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos discorrendo sobre o assunto da igreja que se perde em sua caminhada, acaba se esfriando, né? A nossa caminhada cristã, a igreja como um todo, a peregrinação cristã. Obrigado, pastor. Acabamos muitas vezes correndo o risco de nos esfriar se nos perdemos no meio do caminho, né? E sobre esse assunto que nós estamos discorrendo já que há 3, 4 domingos mais ou menos, e o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, tem falado nas nossas vidas através da palavra dele. A gente pode citar vários exemplos aqui já. Estamos indo para a quinta característica de uma igreja que se perde aí, que se torna fria, né? Estamos analisando essa circunstância da frieza que traz às nossas almas quando nós acabamos nos perdendo. E as 4 primeiras características, as 4 primeiras que nós já falamos, já trouxemos a ilustração dentro da palavra de Deus, a meditação dentro da palavra de Deus. A primeira foi uma igreja que se torna fria, ela começa ele traz a relativização do pecado, começa a relativizar o pecado, achando que tudo é normal, acaba relativizando o pecado como um todo, em todas as circunstâncias. A segunda característica, espera só um minutinho que o Igor me mandou aqui uma mensagem. Maravilha. Só os irmãos que forem participar da aula, irmãos, deixa só o microfone desligado, tá? Por gentileza, para não dar retorno de som para a nossa live, por gentileza, tá bom, irmãos? O irmão Igor tá pedindo para eu reforçar aqui. O meu micro já tá um pouquinho mais baixo, né, Igor, do que a live. Eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais próximo aqui. Se tiver ruim aí, Igor, você me dá um toque aqui, ó, o volume, tá? Por favor, aí eu tento falar mais próximo do microfone para sair bem na live aí, por gentileza. Então, a primeira característica que nós falamos de uma igreja que se torna fria, ela relativizar o pecado, certo? A segunda característica, a igreja não valoriza a oração. Acaba não valorizando a oração, acaba banalizando a oração, deixando de lado esse princípio que Deus nos deixou como uma arma espiritual poderosa, acaba não levando isso de fato e acaba esquecendo do poder dessa atitude, mediante a vontade de Deus, mediante a nossa entrega no Senhor. A nossa oração tem muito poder e a Bíblia diz isso, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A terceira característica que nós aprendemos aqui é uma igreja acaba amando mais o mundo do que propriamente as coisas de Deus, né?
E isso a gente vê, deixa muito notório nos dias de hoje, né? É muito latente isso, a igreja se tornando fria, ela acaba amando mais as coisas do mundo. E a quarta característica foi acaba relativizando as escrituras, né? A gente vê hoje, no mundo que nós vivemos hoje, o evangelho, muitos irmãos querendo atualizar a Bíblia, contextualizar a Bíblia para se adaptar melhor ao paladar atual, né? Então acaba se relativizando muito a palavra de Deus, acabamos não vivendo segundo o que a palavra de Deus nos deixa claro e explícito. E essas foram as 4 que nós já citamos. Irmãos, eu fiquei devendo aí o material, né? Eu acho que eu não disponibilizei, certeza, eu não disponibilizei o material, o conteúdo que eu preparei. Vou ver depois se eu consigo passar para o Igor isso daqui, para deixar salvo lá e passar para os irmãos também, isso como base de estudo. Todo o estudo que eu tenho aqui anotado, eu posso passar para os irmãos, acho que fica até mais fácil depois, se vocês quiserem guardar isso como um estudo e ter aqui os versículos que eu separei, as minhas anotações, eu acho interessante. Depois eu passo para o irmão Igor. Ô, Igor, depois você me cobra aí, por favor, que eu passo para você, a gente compila e deixa lá na área de download das nossas redes sociais, das nossas mídias sociais. Irmãos, eu lembrando aqui acerca disso, você que queira pegar algum material da aula do pastor Ronaldo, da aula do irmão Rafael, que além de ter os vídeos salvos no YouTube, o conteúdo todo salvo aí no YouTube, nós temos também o material que eles estavam aplicando, então como base de estudo, se você quiser guardar no seu celular, se quiser baixar no seu computador. Então no link da descrição, na descrição dos nossos vídeos vai ter lá um link onde você consegue clicar e fazer o download desses conteúdos, tá bom? Então eu fico devendo aqui para os irmãos depois passar isso para o irmão Igor para a gente jogar também essa nossa matéria, deixar ela salvadinha lá, para os irmãos que quiserem guardar esse estudo e quiserem sempre relembrar, estudar, vai estar disponível aí para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos entrar na quinta característica. E eu já deixo aqui aberto novamente aos irmãos que queiram participar da aula, todos os presentes aqui, os irmãos que nos acompanham pela live, se quiser participar, se quiser tirar alguma dúvida, se tiver alguma pergunta pertinente ao tema, por favor, pode mandar no seu comentário aí no YouTube, pode escrever aí o que você tem de dúvida, o que você acha. Se você quiser participar, fique à vontade. O irmão Igor, na medida do possível, ele vai mandar aqui para mim no meu WhatsApp, eu consigo compartilhar com todos aqui, a gente consegue discorrer legal. A escola bíblica dominical, eu sempre falo isso, né? É legal porque tem essa interação. Então os irmãos fiquem à vontade, se quiser participar, levanta a mão, pegue o microfone, fala no microfone para todos da live poderem escutar também, tá bom, irmãos? Então a gente já fica combinado. Então vamos lá, quinta característica, irmãos, que hoje nós vamos citar, que nós vamos aprender. Uma igreja fria é desprovida de amor. E a gente vai ver aqui dentro da palavra de Deus, eu separei aqui alguns versículos que vai trazer essa alusão para a gente. Eu gostaria de começar a pensar sobre essa quinta característica com os irmãos lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo de número 22. Os irmãos que nos acompanham pela live, já separa a sua Bíblia aí, fica com a Bíblia do lado, vamos ler a Bíblia aí. É interessante a gente acompanhar aí os irmãos que puderem, conseguirem ir pela live. E os irmãos que estão aqui também, por favor, deixa a Bíblia separadinha aí para a gente ler, discorrendo junto, a gente vai lendo junto e vamos acompanhando todos juntos aqui, tá bom? Então, o primeiro versículo aí que eu gostaria de citar com os irmãos acerca desse assunto é Gálatas 5, capítulo 5, versículo de número 22. Então, o quinto tema, repetindo, uma igreja, a quinta característica, uma igreja fria é desprovida de amor. Então, Gálatas 5, versículo 22, ele vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. E aí ele vai continuar, mas eu só quero ler esse versículo com os irmãos. Ele vai continuar na fé, mansidão,
domínio próprio, temperança, Paulo vai citar ali aos irmãos de Gálatas. Ele está citando a característica daqueles que têm o fruto do Espírito. Paulo ele fala o seguinte, aqui ele está discorrendo o seguinte, falando, olha, aqueles que não vivem segundo o Espírito, que vivem segundo a carne, que vivem os prazeres da carne, ou em uma linguagem mais ampla, dizendo, aqueles que vivem longe da vontade de Deus, eles cometem todas essas características. Ele dá uma lista de características gigantesca, né? Ele vai falar de promiscuidade, de todo tipo de pecado, sorte de pecado, de descumprimento daquilo que Deus nos deixou. Então Paulo ele cita isso, e ele cita também as características daqueles que vivem segundo o Espírito. Então aqui ele está ensinando para os irmãos de Gálatas, olha, se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter essa característica. E Paulo ele vai trazer aos irmãos de Gálatas essa questão do fruto, né? Não é no plural, não são vários frutos, mas é o fruto do Espírito. É claro que a Bíblia ela traz a alusão não só a questão de fruto ao Espírito Santo, mas o próprio Jesus disse que a árvore boa ela dá bons frutos. Aí nós temos a questão no plural, certo? Frutos. Mas Paulo ele usa a característica de fruto. Então, dentro desse fruto do Espírito Santo que brota dentro de nós, ele vai trazer algumas características de personalidade, de mudança de personalidade, de mudança de metanoia, né? A mudança da metanoia, a mudança da mente, a mudança de conduta, de caráter. Então, Paulo ele traz essa questão do fruto. Eu já vou entrar aqui no nosso tema, só estou explicando o contexto imediato. Então, é importante a gente saber distinguir aí, certo? Então, quando Jesus fala a árvore boa vai dar bons frutos, quando temos essa questão no plural, ele não está se referindo somente ao Espírito Santo, mas são os frutos que nós vamos dar, mediante ao reino, aquilo que nós vamos produzir, a nossa conduta de vida também inclui isso também, mas é mediante aquilo que nós produzimos para o reino, mediante aquilo que nós nos enquadramos no que a Bíblia nos pede, isso que Jesus está colocando. O que Paulo está trazendo aqui, o fruto em si, são todas essas qualidades que brotam quando o Espírito Santo está em nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então, a primeira característica que o fruto do Espírito Santo nos traz é o amor. Paulo ele deixa aqui bem claro, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, o amor. É o primeiro item que Paulo coloca como a descrição dessa ação maravilhosa que o Espírito Santo faz em nós. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. E também é muito preocupante. Por que eu digo que é preocupante? Porque quando Paulo ele coloca nesse singular, ou seja, ele não traz essa característica como na pluralidade, mas quando ele coloca o fruto, eu entendo que todas essas questões têm que nos acompanhar. Todas essas características de mudança têm que estar com a gente. Eu não estou falando, irmãos, que nós vamos ser perfeitos. Eu acho que a perfeição no ser humano ela não existe, é impossível. Nós só seremos perfeitos quando nós somos transformados com o corpo de glória. Aí nós teremos a plenitude perfeita. Mas dentro no que se tange ao mundo que vivemos, na maneira que nós vivemos, nós temos que buscar essas características que o fruto nos traz. Senhor, se eu não tenho domínio próprio, eu tenho que começar a buscar esse domínio próprio. Se eu não consigo me controlar em algumas questões, Senhor, eu tenho que buscar isso. E nós temos que olhar para todas essas características como um espelho para nós. Pegar todas essas características que Paulo relata ali, a partir do versículo de número 22, dentro de Gálatas 5, olhar para isso e termos como uma base de espelho. Senhor, será que eu tenho todas as questões em mim? E o que se diz respeito mais ao que nós estamos aprendendo aqui, que é a questão do amor, olha só, irmãos, nós fizemos aqui todo um panorama, certo? Do que o fruto do Espírito traz em nós. Nós analisamos toda essa questão que Paulo está colocando, fizemos a separação do que a Bíblia diz em alguns outros exemplos como os frutos. Então nós entendemos que o fruto do Espírito que Paulo está colocando é um só e ele produz todas essas questões em nós.
Mas entrando agora, de fato, ao nosso tema, que é uma igreja fria, ela desprovida de amor, irmãos, a questão do amor. Então, essa primeira característica que o fruto traz em nós, o fruto do Espírito traz em nós, o amor. E se a igreja ela perde essa questão do amor, se ela se torna fria, uma coisa vai puxando a outra, irmãos. Percebam que de todas as características que nós estamos trazendo, e nós vamos ter 10 características de frieza, perceba que uma coisa vai puxando a outra. É aquilo que a Bíblia diz, né? Um abismo chama outro abismo. Então, a consequência da frieza, irmãos, ela vai trazer uma série de consequências. E quando a gente analisa aqui que a falta do amor é uma das consequências que a frieza nos traz, isso deixa claro que a igreja que ela está desprovida de amor, ela está desprovida do Espírito Santo. Nós vamos falar também da questão do Espírito Santo dentro de uma característica de frieza. Nós temos esse tema exclusivo. Mas, analisando o contexto do amor, que Paulo está nos ensinando aqui, ensinando aos irmãos de Gálatas, e isso chegou até nós, nós analisamos se uma das características do Espírito Santo em nós é o amor, e se nós estamos sem este amor, nós estamos sem a atuação do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo ele pode estar acuado, o Espírito Santo ele pode estar sem ação por N circunstância. Mas a igreja de Cristo, ela tem que ter amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que nós temos que ser igual a Deus. Nós temos que ser igual a Jesus. E uma das características que é própria de Deus, que é própria de Jesus, que é a própria essência do nosso Criador, é o amor. E se nós não temos o amor, nós estamos sem essa essência. Irmãos, nós temos que ter a essência de Deus em nossas vidas. E se nós estamos desprovidos do amor, nós estamos desprovidos de Deus, da ação do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade, que faz o papel em nós de convencimento, de mudanças, de ajuda. Nós estamos acuando essa ação do Espírito Santo. E o que é o amor dentro da característica da igreja? É justamente, irmãos, a gente analisar que é a característica principal de Deus. O amor, ele vai ser a base de tudo dentro da caminhada cristã. Se nós não amamos a Deus, se nós não amamos o nosso próximo, se nós não amamos a obra, se nós não amamos, não temos essa característica de Deus em nossas vidas, todo o resto vai ser frustração. Todo o resto, todo o demais vai ser frustração. O amor, irmãos, e eu não estou falando aqui apenas de um amor secular, porque isso está no DNA do ser humano. Eu entendo que quando Deus cria o ser humano, quando ele faz aquele boneco, segundo o que está escrito lá em Gênesis, e ele sopra em nós o que é dele, e a gente se torna alma vivente, ali já entra o que é de Deus no ser humano. O ser humano por si só ele ama. Ele tem essa capacidade de amar, como ele tem também a ausência do amor, a capacidade de odiar. Tem a capacidade do bem e do mal. Mas isso é inerente ao ser humano. Eu não estou falando desse amor que todo mundo tem, de um pai que ama o seu filho, do filho que ama o seu pai, desse afeto natural do ser humano, de um amigo que ama outro amigo. Eu estou falando de um amor que é sobrenatural. O amor que é implementado em nós através do Espírito Santo, que traz uma questão de sobrenaturalidade. Esse amor, irmãos, é o que nós aprendemos nas aulas passadas, o que nós citamos, que fez homens de Deus entregarem as suas vidas por um bem comum a todos. Por não um bem exclusivo, não por uma questão exclusiva de vida própria, mas por um amor incondicional de entregar as suas vidas.
esse amor extraordinário que brota em nós, que é a característica do próprio Deus, da existência do próprio Deus em nós, que faz a gente ser diferente, que faz a gente, em meio a uma sociedade corrupta, em meio ao mundo corrupto, a gente ter algo de extraordinário, de diferente, que as outras pessoas não têm, aquela atração que traz as outras pessoas a Cristo através de nós. Isso está implícito, irmãos, dentro dessa característica do amor. Do amor. Eu não estou falando... Nós vamos ter aqui o outro item que é linkado ao amor, e daqui a pouco nós vamos falar, que é a caridade, que a Bíblia nos traz essa questão também, nós vamos estudar, mas eu não estou falando somente ligado à caridade, estou falando de algo que nos transforma num todo. E isso é gostoso demais. Irmãos, isso é muito gostoso. Quando nós vivemos essa experiência, os irmãos que não nasceram num lar evangélico, né? Eu trago aqui com todo respeito o exemplo do pastor Francisco, ele gosta sempre de falar isso, né, pastor? Que quando o senhor se converteu, o senhor sempre foi cristão, certo? Dentro do catolicismo, mas quando o senhor entende o chamado de Deus, o senhor vem vamos dizer, para o protestantismo, mas entendendo o real chamado de Deus, não por uma religião. Eu sempre lembro disso, isso é muito claro na minha cabeça quando o pastor Francisco fala. Ele fala que ele teve vontade de subir no monte mais alto e gritar para todo mundo sobre o amor de Deus. Não é, pastor? Ele falava que essa experiência produziu nele algo tão extraordinário que ele tinha vontade de sair dando bom dia até para o cachorro, né, pastor? Porque isso é uma realidade, irmãos. E a gente costuma dizer que isso é o primeiro amor. Pode falar, pastor. Eu sempre falo que a gente sem Cristo, né? Você vai pelo caminho assim, andando, então o cachorro está deitado, você chuta ele, taca a pedra para sair, né? Mas quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, você chega perto dele, dá licença para me passar. É uma mudança muito maravilhosa, né? Não tem como explicar tamanho gozo, né? E paz que a gente sente no coração. Uma mudança total. A gente perdoa tudo na hora, não tem inimigo, nada, não tem barreira, né? A gente rompe tudo, né? É coisa linda, eu vivi essa experiência, né? E por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa retornar, né? A chama do primeiro amor, né? É muito maravilhoso. O senhor sabe onde está esse versículo? A chama do primeiro, muito bom esse versículo, pastor, muito bom essa citação. Porque, irmãos, por que eu achei excelente isso? Porque nós estamos falando dessa característica do amor, e nós, quando nós nos encontramos com Deus, o cristão que a gente costuma dizer, né, a chama do primeiro amor, esse primeiro amor que nós costumamos exemplificar quando a pessoa chega na presença de Deus, e aquele ímpeto que parece que ele vai romper o mundo, assim, sabe? Que parece que não, igual o pastor Fana colocou, parece que não existe barreira, parece que ele quer ir, ele quer desbravar, ele quer fazer, ele quer ganhar todo mundo, e aquela coisa que queima, que arde o tempo todo, porque ele encontrou o tesouro de maior valor, como diz a parábola que Jesus cita, né? Que aquele homem que sai a procurar, ele procura nisso, ele procura naquilo, mas quando ele acha a pérola de grande valor, ele pega tudo que ele tem e ele vende para comprar aquela pérola, porque ele achou o seu tesouro. E é bem isso que o amor de Deus nos traz, irmãos. É muito isso. E é muito visível. Não existe, eu acho que, exemplo melhor do que essa chama do primeiro amor. Irmãos, e por isso que esse versículo casa muito com o que nós estamos vendo, porque nós temos que buscar isso sempre, essa renovação sempre, esse arder, esse fervor, isso que queima dentro de nós, de o dia ser mais lindo, quando a gente aceita Cristo, que a gente encontra o amor de Deus nas nossas vidas, que essa característica do fruto entra em nós, e esse amor já estronda dentro da nossa alma, alguém grita todos os dias, parece que está explodindo lá dentro, algo queimando, borbulhando dentro da gente.
Parece que até o dia nublado, quando você acorda, que você abre a janela, aquele dia nublado, você fala, nossa, que dia lindo, que dia maravilhoso, mas está mó garoto, está um frio doido, e você está, meu Deus do céu, que dia extraordinário. Parece que o sol, quando brilha, brilha mais forte, porque a gente encontrou a razão de ser, a razão de existir, a razão da essência do próprio Deus, desse amor maravilhoso. Irmãos, não é algo banal como uma filosofia descreve, como qualquer outra literatura linda de Shakespeare e qualquer outra coisa que descreva sobre o amor, ou qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa que explique, que tente trazer dentro de nós o amor. E quando nós assistimos alguma produção, alguma coisa que nos traz essa alusão do amor, a gente se emociona, seja numa característica de uma pessoa com algum, seja uma ação heróica extraordinária que faz com que a gente veja, nossa, que ser humano incrível, amou ao outro, fez uma ação arriscada para salvar, o heroísmo e tal. Isso nos emociona. Mas não é dentro desse amor que eu estou falando, é o amor que rompe a ideia do que o homem consiga imaginar, irmãos. E é por isso que muitos morrem acerca desse evangelho, porque vivem esse amor, e tudo o demais passa a não fazer sentido mais, porque esse amor, irmãos, estronda dentro de nós. E eu quero trazer aqui aos nossos corações, nós temos que buscar esse amor. Se nós estamos frios, irmãos, entenda bem, se nós estamos numa condição de frieza, estamos sem esse amor, nós temos que voltar a Deus. Falar, Senhor, eu quero esse amor em mim. Eu quero esse amor em mim. Não é um amor para mostrar para os outros que você ama, que você faz, não. É essa intimidade com Deus exclusiva e capaz de ser única, e não precisar mostrar, não precisar evidenciar, não levantar bandeira, não fazer barulho nenhum, é amar sem ninguém saber, é ter essa característica de Deus explícita porque não porque é forçado. Isso, irmãos, é tão gostoso e é tão bom quando nós estamos assim. E é tão bom quando nós encontramos pessoas assim. Parece que você está conversando com essa pessoa, irmãos, aquilo vai te alimentando. Não sei se os irmãos já teve essa experiência de você ver estar com algum irmão que você está conversando e você está sentindo aquele amor, a experiência que ele está vivendo com Cristo, e você vai conversando, aquilo vai entrando dentro de você, Como a Bíblia diz, né? Rios de águas vivas que fluem. Irmãos, isso é extraordinário, é maravilhoso. Essa característica do amor. Então não é um amor, irmãos, que é próprio nosso, que a gente consegue amar o nosso filho, que ao ponto de alguém mexer com o nosso filho, a gente já vai querer tomar medidas. Se alguém mexer com os nossos pais, a gente já vai querer tomar medidas como seres humanos, querer justiça e tudo. Eu não estou falando disso, que é próprio do ser humano. Eu estou falando de algo que é extraordinário em Deus. Aleluia. Oh, irmãos, irmãs, que o Espírito Santo consiga alimentar os nossos corações com esse amor maravilhoso, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pastor, o senhor achou aí o versículo? Não achou? Vamos ver se a gente acha aqui, pastor. Não tem concordância? Não, mas não tem problema. Quer ver? Vamos ver aqui. Eu acho que a live está sem imagem, né, pastor? Então deve ser a... Vê se ela está ligada na tomada aí, pastor, a câmera, por favor. Será que o cabo lá não soltou lá atrás, pastor? Embaixo da mesa aí tem uma régua lá que está ligada a essa extensão. Dá uma olhadinha se o cabo está bem encaixado. Aí o senhor fecha a câmera, a tampinha da câmera, e abre ela de novo, que ela volta se ela começar a carregar. Tá bom? Então nós estávamos falando aqui da chama do primeiro amor, né? Vamos ver se a gente acha aqui o versículo. E é verdade, pastor. Pastor, lá inclusive a gente acha que eu até li isso daqui, Apocalipse 2.
Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Isso daqui é uma repreensão do próprio Deus usando o apóstolo João na revelação ali das 7 igrejas da Ásia, né? Aquelas 7 cartas que o apóstolo João, através daquela visão na ilha de Patmos que ele tem, ele traz essa revelação. Lê aí para mim, pastor, por gentileza. O senhor consegue ler? Por favor, lê esse versículo aí, ó. É o versículo 4 e 5. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. É isso aí. Se não te arrependeres. É isso aí. Então, Apocalipse 2:1, a gente leu esse... Perfeito, pastor, eu nem me lembrava. A gente leu isso daqui lá na nossa introdução. Quando a gente falou da questão nós comparamos a igreja de Éfeso, que aqui é a carta para a igreja de Éfeso. O apóstolo João está escrevendo na igreja de Éfeso e ele fala: eu tenho contra ti, né? O próprio Deus mandando ele escrever que deixasse o seu primeiro amor, né? A gente falou disso lá atrás, né? Deixasse o seu primeiro amor. A versão do pastor diz a sua primeira caridade, mas no original ele traz essas duas alusões, da caridade e do amor. Isso se aplica, a palavra aplicada ali, ela traz essa conotação da caridade também relacionada ao amor. Então seria o amor na prática, por isso que é usada essa caridade, esse amor na prática. Então quando nós não temos essa característica do amor em si, a prática não vem. Nós vamos entrar nesse tema também, da questão da caridade em si. Então o próprio Deus está instruindo a igreja de Éfeso: ó, você deixou a sua característica principal, você esqueceu o amor principal que você vivia, você perdeu essa característica do primeiro amor. Então temos que voltar, irmãos, temos que voltar. Se nós perdemos isso, nós temos que voltar, e voltar rápido, porque isso que nos move, irmãos, esse impulsionamento, essa chama, esse algo tremendo é o que nos move. É o que nos direciona a Deus, é o que nos faz viver esse extraordinário. É o amor, irmãos. Glória a Deus, aleluia, é o amor. E vamos ler lá também, então, o cerne, a base central dessa questão do amor. Nada melhor do que ler 1 Coríntios 13, nós vamos tentar ler, vamos ler lá do 1 ao 13, lá, vamos discorrer acerca desse capítulo aqui, maravilhoso, que Paulo vai trazer acerca do amor. Quero ler com os irmãos lá, por gentileza. Pastor, voltou a imagem? Ainda não? Fecha a tampinha da câmera e abre ela de novo. Não voltou? Mas a câmera ligou? Maravilha. Vamos ler lá, irmãos, 1 Coríntios 13, primeira carta de Paulo, que muitos acreditam não ser a primeira, né? Essa daqui, mas sim ser a segunda, e a segunda ser a terceira. Mas vamos lá para a primeira de Coríntios 13, irmãos, essa daqui eu acho que é o cerne, né, do que diz respeito ao amor na Bíblia. A minha versão diz assim, eu vou estar lendo aqui com os irmãos: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Irmãos, antes da gente ler tudo, vamos lendo e fazendo pausas, que vai ficar mais evidente, saltando aos nossos olhos o que o apóstolo Paulo quis dizer. Vamos começar então do versículo 1.
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Irmãos, olha a comparação que o apóstolo Paulo faz. Símbolo e sino é a mesma coisa, né? Isso, pastor, a versão que é diferente, mas símbolo e sino é a mesma coisa. Então, aqui o apóstolo Paulo está trazendo para nós, irmãos, a questão da linguagem, porque até então ali já tinha essa questão de dons de atuação na igreja. E o apóstolo Paulo ele está colocando a questão separando essas questões dos dons, da importância dos dons, da distribuição dos dons. E ele já está começando a pontuar e trazer essa evidente ferramenta que Deus nos traz. Mas ele está falando, olha, não importa você falar em línguas estrangeiras, glossolária, ou esqueci o nome da outra conotação que a teologia traz, xenoglacia, eu acho que é isso. Ou seja, a língua dos estrangeiros, língua dos estranhas, como nós costumamos dizer. Ainda que você tivesse todos esses dons e não tivesse amor, seria como um sino que toca à toa. Não tem valor nenhum. Irmãos, é muito evidente nas igrejas católicas, sobretudo aquelas mais antigas, existiam as badaladas dos sinos, né, pastor? Toda hora que mudava o horário, tem a badalada do sino, né? Ele toca, ele tine, né? Tipo, eu não sei se alguns lugares ainda soa, por exemplo, 1h, ele vai e bate uma vez, 2h, toca 2 vezes, 3h, toca 3 vezes. Tem muita cidadezinha do interior que ainda existe esse tipo de coisa, né? Então tem uma aplicação. Agora imagine um sino tocando ao léu, sem marcar horário, sem nada, só tocando para fazer barulho, ia ser só um negócio para irritar. Né? Só ia ser um barulho à toa lá, tá fazendo barulho e não está servindo de nada. Não tem sentido nenhum. É a mesma coisa você pegar a questão da lata vazia, né? Você pega a lata vazia e você bate nela, ela faz um barulhão, né? E a pessoa fala, né? Parece lata vazia, só bate, faz um barulho, mas dentro não tem conteúdo nenhum. Se você pegar uma lata cheia e bater nela, o barulho vai ser bem menor, porque ela tem conteúdo dentro. É isso que Paulo está querendo dizer. O que adianta você ter isso e você não amar? Versículo 2: E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, irmãos, olha isso, que extraordinário. Hoje em dia um cientista que renomado, ele ganha milhões, ele fatura algo extraordinário, empresas que detêm, que são donas da ciência, que descobre tecnologias avançadas, que traz essa questão para a humanidade, que traz o desenvolvimento para a humanidade. Eles faturam bilhões, irmãos. Empresas, startups que resolvem problemas dentro da ciência, eles faturam bilhões. E o apóstolo Paulo falou, mesmo se você tivesse essa questão da ciência, ainda que tivesse toda a fé. Então, antes de entrar a questão da fé, ele trazendo até a ciência, ele fala, se não tiver amor, não serve de nada. Aí ele entra na questão da fé, ele traz a nós a questão daqueles que já conhecem, que já vivem. E ele fala, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes. Isso aqui, irmãos, ele está usando a fala do próprio Jesus. Paulo está pegando emprestado a fala do próprio Jesus. Lembra quando Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai falar para o monte, sai daqui e vai para lá. E o monte vai ir. É claro que Jesus está usando uma força de expressão, uma figura de linguagem, para mostrar para a gente que um pouquinho de fé é capaz de a gente fazer grandes coisas. E o apóstolo Paulo está falando, olha, ainda que a gente detesse toda a fé para falar para o monte, olha, sai daqui e vai para lá. E não tivesse amor, nada seria. Irmãos, o apóstolo Paulo está usando a fala do próprio Jesus. Você pode conseguir essa fé, mas se você não tiver amor, ainda que isso fosse possível, porque sem o amor isso não é possível. Mas Paulo está falando, ainda que isso fosse possível de ser realizado, de nada seria. Versículo 3, ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
ainda que eu tenha uma caridade muito forte estampada, que eu pegue meus bens e divida com os pobres, que eu faça isso, que eu faça aquilo, mas se eu não tiver amor, de nada vai me ser proveitoso. Ainda que eu te entregasse o meu corpo para ser queimado, morresse por esse ideal e eu não tivesse amor, irmãos, entenda que Paulo também está usando força de expressão, porque se alguém não ama, ele não é capaz de fazer isso. Não é possível fazer isso que Paulo está falando. Ele está falando, mesmo que você consiga fazer isso. É claro que você pode fazer isso por questão de, por exemplo, a caridade, né? Vou dividir meus bens para mostrar que eu faço. Isso não precisa de amor. Mas eu entendo que doar a sua vida pela obra, para entregar a sua própria vida, é só dentro de um amor. E Paulo fala que mesmo que você consiga, nada disso seria proveitoso. Versículo 4, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não vangloria, não se ensoberbece. E não se importa inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Irmãos, são características que só vive quem tem o amor de Deus, porque isso não é inerente ao ser humano. O ser humano ele vai se vangloriar, o ser humano ele não vai viver na justiça, não é próprio dele. O ser humano ele vai querer buscar aquilo que é vanglória dele mesmo, né? Ou seja, aquilo que é bom para mim. O ser humano se ensoberbece, mesmo sendo usado por Deus. Quantos que se perderam na caminhada sendo usados por Deus e que perderam os seus direcionamentos sendo usados por Deus em dons de revelação, seja lá o que for, dons de profecia, dons de cura e tal, e ele acaba se perdendo porque ele acha o máximo e ele acaba tendo glória para si. E ele acaba se ensoberbecendo. E o apóstolo Paulo está falando, olha, ele não se vangloria, ele não se ensoberbece por as questões até de que Deus faz. Tem um louvor da Aline Barros que diz assim, ó, que glória eu tenho se eu sou salvo e não o Salvador. Que glória eu tenho se eu sou curado porque Jesus curou. Que glória é a nossa, irmão, se Deus faz alguma coisa. A glória é dele, não é nossa, nós só somos instrumentos e muitos se perdem. Porque Deus começa a usar, irmãos, começa a usar para a glória dele e vai muito bem. Só que sobe para a cabeça a soberba e se perde em sua caminhada. Uma vez eu escutando o programa do pastor César Cavalcante, e ali tinha um convidado, o Massal, o pastor Massal, aquele japonês que canta até com o Ademar de Campos, e ele falando de um irmão que acabou se perdendo nisso. Ele trouxe um exemplo lá que ele falou o seguinte, em um desses eventos que eles faziam, eu não lembro exatamente qual que era o evento, era um evento muito grande. Ele falou que tinha um pastor lá, eu não vou nem citar o nome, que ele foi convidado para pregar e tal, e quando ele veio de viagem, eles foram buscar o pastor no aeroporto, o carro de um dos irmãos lá que ia buscar acabou dando problema, não sei se precisou buscar, não lembro exatamente, mas ele falou, olha irmãos, e a gente só tinha um carro disponível lá que a gente conseguiu de bate-pronto para buscar o pastor, para ele não se atrasar, que era um Fiat 147. E disseram que quando ele chegou lá no aeroporto para buscar esse pastor para ministrar, que ele olhou o carro e falou, eu não entro nesse carro eu não vou. Mas irmãos, os irmãos tentaram explicar, me perdoa, o outro carro que é melhor, tem uma condição melhor, ele deu problema e tal, ou teve que buscar outro irmão, não lembro exatamente. Mas esse carro que a gente tem para o momento, não, tem que vir outro carro, porque nesse carro eu não entro. Nisso daí eu não vou, vai ser vergonha para o meu ministério, não sei o quê. Você já pensou, irmãos, ao ponto que nós chegamos? E eu não estou falando isso para falar que os outros são... Se a gente descuidar, a gente entra nisso, irmãos. A gente se perde mesmo. A gente acaba se achando o máximo. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu faço porque eu estou em outro nível. Eu busco mais do que o meu irmão, então eu sou melhor.
olha, a minha teologia é muito mais aplicada. Eu estudei muito mais, eu conheço muito mais, sei do grego, do hebraico, do original, sei quem escreveu, quem deixou de escrever, para quem que foi, o contexto imediato. Sabe? E às vezes a gente acaba achando que nós podemos, que nós fazemos. E a gente acaba tratando a obra de Deus, perdendo esse amor como se fosse uma empresa, sabe? Não, eu tenho que ser promovido, porque eu faço, irmãos. Olha o nível de estudo que eu trago. Olha como eu canto bem, olha como eu ministro extraordinariamente. E, irmãos, se a gente não tomar cuidado, isso sobe para a nossa cabeça. Olha, o apóstolo Paulo, irmãos, olha o tanto que esse homem fez, irmãos. Ele merecia, irmãos, a visão humana, ele merecia uma estátua. Ele merecia uma estátua em cada igreja, sabe? Se a gente for olhar, já te passo, pastor. Se a gente for olhar com a nossa perspectiva, ele merecia uma estátua, né? Olha o tanto que ele fez. Irmãos, ele falava, olha, tudo que eu faço não passa de trapo de imundícia. Ele não deixava se gloriar. Eu lembro que quando ele fala, olha, eu conheci um homem que foi até o terceiro céu numa visão. Ele tenta nem usar a expressão dele mesmo para ele não se gloriar. Apóstolo Paulo, irmãos. E às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Pode falar, pastor Francisco. Então, falando assim de pessoas, né, que tem esse preconceito, né? Tem uma cantora muito famosa. Ela foi convidada para ir cantar numa igreja, né? Então ela foi com o carro dela, só que chegou a um certo ponto, terminou o asfalto. Aí ela falou, não, aí eu não vou pôr meu carro, não. Não, aí eu não entro, não. E voltou. Só que depois passou alguns anos, ela se candidatou para vereadora aqui de São Paulo. Aí ela entrava em tudo quanto era lugar, com barro, asfalto. Né? Então você vê como trata as coisas de Deus com tanto desprezo, né? É a falta do amor, né, pastor? E eu acho que até hoje ela está na política, né? Então saiu do espírito, né? Entrou na política. Irmãos, olha como Paulo ele vai entrar na questão da perda do amor. Dentro aqui de 1 Coríntios. Vamos lá para o versículo 8. Olha que Paulo vai dizer, irmãos. O amor jamais acaba. Ele traz uma condição, ele não está falando, olha, pode ser, não, ele está falando, o amor jamais acaba. Porque Deus é amor e Deus é eterno, perfeito? Mas havendo profecias, irmãos, ele não está falando mais havendo morte, mais havendo guerra, mais havendo tragédias naturais, mais havendo política, mais havendo corrupção. Ele está falando, mais havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Irmãos, Paulo ele está colocando a questão do desaparecimento do amor. Ele começa falando, não trazendo alusão a algo secular, ele começa trazendo alusão de algo nosso, de que Deus implementou, que são os dons. Ele está falando justamente o que nós dissemos aqui, mas por termos a condição de sermos usados, por termos igrejas suntuosas, por termos lives que atraem milhões de pessoas, por termos o dom de profecia, eis que eu te digo, Deus está me mostrando, e eu não estou banalizando isso, Deus faz, eu acredito que Deus faz. Mas havendo dons, Paulo está falando que seria aniquilado, porque sobe para a cabeça, irmãos. Eu vejo que Paulo está trazendo isso como uma própria inspiração do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito forte. Porque Paulo está escrevendo isso dentro do primeiro século ali. Jesus havia acabado de morrer. A primeira ainda nem existia fundamentos firmados de igreja. Paulo estava implementando fundamentos de igreja. Paulo estava implementando como que seria liturgias, como as igrejas seriam através do Espírito Santo e tal. Paulo era um precursor disso. Ele estava tentando implementar. Não havia ainda.
E Paulo ele está falando algo que seria inerente ao que o ser humano é. Ele está falando, mas havendo profecia, havendo ciência, havendo dons de línguas e tudo mais vai ser aniquilado, vai desaparecer, porque vai subir para a cabeça. Irmãos, muitas vezes a gente vê igrejas assim muito grande, ou até mesmo a gente, sabe? Ou até mesmo a gente embarca em... Não, tá ligado, pastor. Ô, pastor, vê se o teu microfone tá ligado. Pastor Francisco, vê se o teu microfone tá ligado, por favor. Não, tá desligado? Os outros microfones estão aí, irmão? Se estiver ligado, tá desligado? Obrigado, tio. E às vezes, irmãos, nós mesmos ou outras igrejas, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo as coisas no natural, né? No automático, porque a religião é assim. E, irmãos, conforme eu já disse em algumas aulas passadas, eu gosto muito de ver vídeos assim na internet, né? Instagram, esses negócios. E eu me divirto com aqueles videozinhos. Tem uns negócios que eu dou risada sozinho. Eu saio mandando para um monte de gente. E eu gosto de ver algumas questões assim. Alguns mandam alguns vídeos do lado espiritual. E a gente vê, irmãos, que muitas coisas não é ação de Deus, não é ação de Espírito Santo, é muito do natural, sabe? Porque eu analisei, e eu não estou fazendo um julgamento, não. Eu estou falando daquilo que a própria Bíblia diz. Eu vi que, eu acho que a unção de Deus, eu acho que a autoridade do Espírito Santo é o irmão ficar se retorcendo, dando uns tapas, um negócio meio esquisito, sabe? E aí os outros acabam imitando tudo, sabe? Acabam imitando tudo. E às vezes não é de Deus, às vezes. E porque o natural, para mostrar, pelo natural nosso, que eu tenho uma espiritualidade, eu preciso fazer essas coisas. E acaba saindo do que é o foco de Deus. Às vezes Deus ele quer falar dentro da simplicidade do amor, e a gente acaba usando os negócios, e a gente acaba entrando no automático. Não sei se os irmãos conseguem me entender. Irmãos, eu vi um vídeo esses dias, até compartilhei com alguns irmãos, numa irmã, eu acho que ela está no monte, eu não sei onde ela está. E ela está tipo fazendo uma live lá, ao vivo, né, com o pessoal e tal, nós estamos aqui orando e não sei o que e tal. Amém, está lá orando, glória a Deus, não estou criticando por isso. Estou orando por você e tal, ela falando lá no vídeo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Só que aí, irmãos, eu achei que estava garoando, alguma coisa assim, e ela tá se vendo no celular, né? Tem outros irmãos ajudando ela lá, nessa live. Aí, irmãos, é engraçado, mas é trágico ao mesmo tempo. Porque aí cai uma gota de água na câmera do celular e tipo, desfoca assim a imagem e ela tá se vendo, e ela acha que chegou um anjo ali. E tipo, mudou o cenário, que ficou desfocado, ficou meio embaçada a coisa. E ela achou que era a presença do anjo. Irmãos, essa mulher começa a rodar, mas é tão claro que pingou, faz até o barulho no celular que pingou a gota e desfocou. E eles começam a falar que é o anjo que chegou e começa a rodar o negócio todo. Eles falam, meu Deus do céu. Mas será que isso não é o nosso natural, por emoção? Entende, irmãos, o que eu quero dizer? A gente acaba entrando no que é natural. E é natural e espontâneo, porque a gente acaba não vivendo o que é o amor genuíno, é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Havendo profecia, havendo dons, isso vai cessar, porque a gente precisa mostrar o poder de Deus em mim, para mostrar para os outros que eu tenho, que eu consigo seguidor, eu consigo status, eu consigo... E o amor de Deus? E o amor de Deus, havendo tudo isso, vai cessar, o que o apóstolo Paulo está falando. Eu não estou pregando contra, não, irmãos, não estou, não. Eu acho que a ação de Deus, quando é de Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Ele traz revelação, ele traz cura, ele entrega dons, e Deus faz essas coisas.
Versículo 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Algumas vezes vão dizer, mas agora vemos em parte, né? Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, ou seja, face a face, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. O maior desses é o amor. Paulo está colocando que tudo isso é importante, a gente ter dons, a gente ser usado por Deus, tudo isso faz parte, tudo isso entra no currículo. Tudo isso entra na experiência, tudo isso entra na caminhada, na jornada cristã, tudo isso entra. Faz parte, irmãos. Mas o que prevalece acima de tudo isso, ainda que Deus nos use com tudo isso, ainda que Deus te dê dons, ainda que Deus dê dons para irmãos, ainda que Deus faça extraordinário acontecer através de irmãos. Paulo ele vai falar no versículo 13, agora pois, permanecem a fé. Primeira coisa, eu tenho que ter fé. A esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Irmãos, isso fecha o que nós estávamos falando. Se não tiver o alicerce bem preparado, bem instituído, pautado em amor, e a característica que nós estamos estudando, a quinta característica de uma igreja fria, que é a ausência do amor. Se não tiver esse fundamento, se não tiver essa base bem alicerçada, se faltar o amor, vai faltar todo o demais. Vai faltar todo o demais. Se é que é possível Deus derramar dos seus dons, manifestação, dom de irmão, seja lá qual for o dom, mas não tiver o amor, de nada vai servir. Nada vai servir. Pode ter fé fundamentada, alicerçada, se é que é possível sem um amor. Paulo ele vai dizer através do Espírito Santo, o que vai ficar firmado é o amor. O que fez esses homens escreverem a Bíblia foi pautado no amor. O que fez esses homens prevalecerem, mesmo quando era iminente morte, mesmo quando era iminente circunstância de tragédia, o que fez esses homens prevalecerem foi o amor. O amor desses homens dentro da característica do Espírito Santo era tão grande, que chegou até nós esse evangelho maravilhoso, transformador, pautado em amor, porque esses homens tiveram essa característica do Espírito Santo. Deixaram ser transformados e conduzidos pelo amor de Deus. Oh, irmãos, que em nome de Jesus, essa primeira característica do fruto do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 5:22, como nós lemos, que esse fruto maravilhoso, que todas essas características nos acompanhem, que Paulo ele descreve lá. Eu vou até ler com os irmãos, porque a gente leu somente o versículo 22, mas voltando a Gálatas 5, vou abrir lá com os irmãos. Gálatas 5:22. Vamos ver aquelas características todas. Gálatas 5:22. Você que está com a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente. Gálatas
Gálatas 5, 22. Achei aqui. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui fecha Gálatas 5, né? Esse versículo de número 26. Que todas essas características, irmãos, estejam em nós, através do Espírito Santo. O gozo, a paz. Irmãos, quem não quer ter paz? Num dia de hoje, eu acho que se pudesse vender paz, se pudesse vender esse gozo, essa alegria, se tivesse, irmãos, como envasilhar isso e colocar em prateleiras e vender, estou vendendo paz. Irmãos, eu acho que empresários, as pessoas venderiam tudo que tem para poder comprar isso nos dias de hoje. Irmãos, mais do que nunca nós vivemos sem paz no mundo que nós vivemos nos dias de hoje. Se pudesse vender isso, irmãos, nossa, quem conseguisse vender isso ia ficar rico. E isso o Espírito Santo traz em nós, irmãos, traz em nós. Mas, Felipe, eu não tenho vivido isso, nós temos que buscar isso, irmãos. É uma das características que Paulo traz. Paulo apanhou várias vezes por amor a Cristo, levou surras, teve questões aí trágicas, mas pelo o amor que ele tinha, pela paz que abundava a alma, o ser, ele tinha paz. Passou por circunstâncias adversas, mas ele fala, eu tenho paz. A longanimidade, a benignidade, nós somos longânimos, temos paciência aí para dar e vender. A benignidade, sermos bons, sermos benignos, isso ser uma essência em nós. A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, que todas essas coisas sejam muito visíveis em nós. Mas a base disso é o amor, como o apóstolo Paulo termina dizendo lá, 1 Coríntios 13, todas essas coisas, fé, tudo, isso é maravilhoso e nós temos que ter, mas o que tem que prevalecer é o amor. O amor. E como nós dissemos no começo, esse amor transforma as nossas vidas, irmãos. Esse amor não é fingido, não é forçado. Como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, que nós estávamos lendo, ele não é vanglorioso, ele não se ensoberbece. Enfim, o amor é espontâneo, é genuíno, é de graça, é de Deus, é característica de Deus, é transformação em Deus, é vida de Deus em nós. Que o Espírito Santo de Deus traga isso em nossos corações para a glória dele, em nome de Jesus. Irmãos, então nós terminamos a quinta característica. Nós já estamos em 11h25 ao horário. Meu Deus do céu, falta só 5 minutos. Se a gente for entrar agora em outro, não vai dar nem para discorrer. Mas então, voltando aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, voltando aqui, a primeira característica, nós já chegamos na quinta característica, de uma igreja que se perde, se torna fria. E o que acontece com uma igreja que se torna fria? Primeira característica, mais uma vez, uma igreja fria se caracteriza pela relativização do pecado. Deixa anotado lá, 2 Timóteo 3, Apocalipse 3, 1 João 3 e 8. Relativização do pecado. Segunda característica, uma igreja que se torna fria porque se perdeu em sua caminhada. É uma igreja que não valoriza a oração. 1 Tessalonicenses 17. 1 Tessalonicenses 1:17. Mateus 25, versículo 40 ao 43. Estudamos sobre isso. O sono profundo ali
dos discípulos que estavam com Jesus, não conseguiram orar quando Jesus estava ali no Getsêmani, angustiado, não conseguiram acompanhar Jesus na oração, porque estavam com sono. A gente trouxe essa alusão. Puxa as outras aulas aí, as aulas passadas. Terceira característica, uma igreja fria ama o mundo e as coisas que há no mundo. Tiago 4, versículo 4. 1 João 2, versículos do 15 ao 17. Quarta característica, uma igreja fria relativiza as Escrituras. Para ela, a Bíblia não é a palavra de Deus. Em virtude disso, colocam aquilo que sentem, acham ou pensam acima das verdades contidas na Bíblia. A base disso foi 2 Timóteo 4, base forte de Paulo instruindo Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. E entramos então hoje na quinta característica. Faltam 5 ainda para frente, são 10 no total. Uma igreja fria desprovida de amor. Então hoje Deus falou aos nossos corações acerca do amor. Glórias a Jesus. Irmãos, na próxima aula, vamos entrar então no tema seguinte, a sexta característica, que é uma igreja fria, é caracterizada pela ausência de misericórdias em suas estruturas. Olha isso daqui. Nessa perspectiva, os órfãos são negligenciados, as viúvas abandonadas e os pobres desprezados. Irmãos, isso tem características descritas na Bíblia. Nós vamos ver aqui, então, na próxima aula, é isso daqui. Isso daqui é uma das características que aconteceu com a igreja uma das 7 igrejas da Ásia, né? E se nós não tomarmos cuidado, vamos embarcando. A sétima característica que nós vamos ver, uma igreja fria é uma igreja desprovida de santidade. Para ela, conceitos como separação do mundo são antigos e ultrapassados. Olha isso. Essa vai ser a sétima. A oitava característica que nós vamos estudar, só para os irmãos ficarem atentos aí. Uma igreja fria tem ausência do Espírito Santo. Nós falamos um pouquinho disso hoje, mas nós vamos entrar e estudarmos no profundo aqui no que a Bíblia diz. A nona característica, uma igreja fria é uma igreja onde não há relacionamentos profundos entre os irmãos. É uma igreja que valoriza os defeitos e erros, fomentando muitas vezes intrigas e fofocas. Irmão, só tema forte. Isso está tudo escrito na Bíblia. Vamos ver tudo na Bíblia. E a décima e última, quando a gente fechar, vai ser uma igreja fria, uma igreja que há muito tempo perdeu o temor do Senhor. Então, esses serão as nossas quintas características daqui para frente. Então, nós paramos hoje na quinta, que falou do amor. Então, na próxima aula, nós vamos entrar então na sexta, que vai falar acerca da caridade, ou seja, o amor na prática. O que esse amor que nós estudamos hoje, ele vai nos impulsionar a fazer, o que a Bíblia nos manda a fazer, dentro desse amor que nós aprendemos hoje, que não é um amor fingido, não é um amor forçado, que não tem que ser, se for assim, irmãos, ele não vai ser natural no que se diz respeito ao amor na prática. E nós vamos ler aqui, quando nós entrarmos nessa característica na sexta característica, que é a ausência de misericórdia, de caridade, que será o nosso amor na prática. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Tivemos hoje um probleminha técnico ali com a câmera. Os irmãos acho que não conseguiram restabelecer ali a câmera, mas eu acho que o áudio saiu na live e o Espírito Santo falou muito nos nossos corações aqui. Algum irmão tem alguma dúvida? Queira tirar alguma dúvida, queira colocar, ficou alguma dúvida, não entendeu alguma coisa? Por favor, se tiver, levanta a mão. Na live eu não sei se os irmãos estão acompanhando aí porque saiu a imagem. Mas, irmão Igor, se tiver aí alguma questão aqui da live, algum comentário, já manda para mim aqui. Senão a gente já encerra por aqui. E nos vemos então... pastor, no próximo domingo vai ser... É no próximo que vai ser a nossa reunião? O próximo já é o primeiro domingo, né? Domingo que vem, isso daí. Irmãos, então no domingo que vem é o primeiro domingo do mês. As nossas reuniões acontecem a cada 2 meses, né? São bimestrais. E a gente sempre faz a reunião administrativa da igreja no segundo domingo. Porém, como o pastor Ronaldo ele vai ter um compromisso,
de viagem. Então nós vamos antecipar a nossa reunião administrativa para o primeiro domingo, tá? Ou seja, primeiro domingo é o domingo que vem. Então o próximo domingo não haverá escola bíblica. Né, pastor? É isso, né? Não haverá escola bíblica. O próximo domingo nós estaremos aqui com a nossa reunião administrativa, com a diretoria administrativa da igreja. Então, próximo domingo nós não temos nem live e nem a nossa reunião presencial, tá bom, irmãos? Já lembre isso com os outros irmãos. É claro que à noite nós vamos ter a divulgação dos anúncios. Irmão Igor, se estiver me escutando aí, já deixa anotado, então, que no próximo domingo é reunião administrativa. Tá? O pastor Ronaldo pediu se seria possível a gente adiantar para que ele esteja presente também. Nós temos assuntos também, então já é pertinente, porque nós temos assunto da festividade da igreja para ser tratado, alguns ajustes, para que a gente possa fazer a festividade da igreja, que é agora o mês de setembro, tá bom? Então já fica dado esse recado, já fica dado esse aviso aí para os irmãos. Então, no próximo domingo, nós estaremos aqui com a nossa reunião administrativa. Não esqueçam, tá bom, irmãos? Já compartilha aí com o seu chegado, com o seu irmão mais próximo, avisando. Então, nem live e nem presencial. Lembrando, novamente, não deixe de seguir nós nas nossas redes sociais, não deixe de compartilhar. Apresente o conteúdo para o seu irmão, para a sua irmã, mande para alguém nos seus grupos. Não deixe de dar o seu like, isso ajuda muito a disseminação da palavra de Deus. O algoritmo aí do YouTube, ele vai entender que é um conteúdo relevante, então ele vai abranger para mais gente. Então, se Deus está falando ao seu coração, se Deus está ministrando na sua vida, não deixe de compartilhar. Pedimos perdão aí, às vezes, com questões técnicas, né? Estamos tentando melhorar essas questões, mas no domingo passado aconteceu também, mas eu tinha aqui a ajuda do Rafa, ele já correu lá, já conseguiu ajustar. Hoje o pastor Ronaldo tentou ajustar aí, mas não conseguimos voltar com a imagem. Mas são coisas que acontecem, né, com a tecnologia. Então já fica até o convite para você, esteja presente aqui com a gente. Você que pode, venha para a escola bíblica. Às 9h30 nós temos um café da manhã, onde a gente come um pão de queijo junto aqui, tomamos um suco. Enfim, às vezes as irmãs trazem bolo, enfim. Vem, irmãos, vem aprender da palavra de Deus, vem estar com a gente, venha tirar suas dúvidas. Você que fala, nossa, irmão, eu preciso tanto aprender da Bíblia, preciso aprender. Vem aqui, tira suas dúvidas aqui. Aqui é um momento de... às vezes, na ministração dos cultos, o irmão falou uma palavra, o irmão usou um texto que eu não consigo compreender. Aqui é o lugar que você vai tirar suas dúvidas. Aqui é o lugar que você vai levantar a mão e falar, irmão, eu não consigo entender essa questão, pode me explicar, o irmão está falando, eu não entendo, eu tenho dúvida nisso, naquilo. É aqui, irmãos, é na escola bíblica, vai ter toda essa liberdade. É para isso que é a escola bíblica, para a gente aprender mesmo, para a gente aprender uns com os outros, né? A gente dissemina ideias e tudo mais, a gente vai aprendendo com os outros. Então vem, irmão, você que pode, venha. Eu sei que às vezes só tem um domingo para descansar, mas às 10 horas da manhã dá tempo de você levantar um pouquinho mais tarde aí no seu domingo. Mesmo que você não queira chegar às 9h30 para tomar um café, mas se você quiser chegar às 10 horas, que é o horário que começa a escola bíblica, venha estar com a gente. Faz esse esforço, eu tenho certeza que vai ser de bênção para você, para sua família. Traga o seu filho, traga a sua filha. Venha com ele, venha aprender da Bíblia, venha aprender da palavra de Deus. Vai ser muito agregador para a sua vida, como é para a nossa também. Amém, irmãos? As classes já estão prontas lá, Gilmar? Então tá bom. Então já vou passando a palavra aqui para a nossa secretária. Ela vai fazer as apresentações do que foram apresentados, né? Do que estão aprendendo, as salas. Vai começar pela sala dos Berianos aqui, para a nossa sala. Então, dentro do nosso tema, né? Igreja que se perde, se torna fria. E as características, então, do que é ser frio, sendo 10 características. Então, por favor, irmã.